Acreditar no ano melhor é o que faz eu desejar um feliz ano novo a todos vocês. E que 2022 seja um ano de muita prosperidade e sucesso para todos. E deixando 2021 para trás, nada melhor do que trazendo aqui as leituras de 2021, o que eu li, o que eu achei dos livros que eu li, né? E traçar a meta aí para 2022. Vem comigo que eu vou te mostrar o que eu li em 2021. Então chegamos em 2022, seja bem-vindo 2022, né? E torcendo aí para que seja um ano melhor que 2021, melhor que 2020, né? Em 2020 eu li 19 livros, já em 2021 eu já consegui ler um pouco menos, eu li 12 livros, né? Consegui ler 12 livros, aí a média de um livro por mês, né? Eu vou trazer aqui então os livros, vou mostrar os livros que eu li por ordem de classificação, né? Deixando os melhores por último, né? Mas o que acontece em 2021? 2021, então, a gente teve essa pandemia também, teve essa parte da pandemia, mas eu fiquei menos em casa do que 2020, né? 2020 eu fiquei mais em casa até porque eu fiquei afastado, não estava dando aula, e esse ano eu dei um pouco mais de aula, então a minha leitura caiu um pouquinho, o número de livros, né? Então em 2020 eu consegui ler aí 19 livros, e esse ano eu consegui ler 12 livros, então caiu um pouquinho. É claro que tem outros fatores também, né? Família e a correria do dia a dia, a gente acaba deixando um pouco de lado às vezes a leitura, mas o compromisso de um livro por mês aí eu consegui levar. Claro que a lista que eu fiz no final de 2020 foi uma lista bem generosa, com mais de 20 livros, né? Mas assim, eu sempre ponho mais livros e daí vou escolhendo qual livro que eu vou querer ler aí durante o ano. Então, para começar essa lista, né, é bom sempre frisar assim que os livros que eu leio são livros que realmente eu quero ler. Então, provavelmente, esses livros todos têm notas boas, né? Não vai ter nota... Nenhum livro me causou ali estranheza, ou nenhum livro me causou que eu não tenha gostado dele, né? Então, todos os livros que eu li, as notas deles são boas justamente por isso, porque são livros que realmente eu quero ler, né? Então, os livros que eu tenho na estante são livros que eu quero ter na estante, os livros que eu quero ler. Então, eu pego apenas livros que eu sei que eu vou gostar dele, entendeu? Dificilmente eu vou não gostar de um livro que eu tô lendo, justamente por isso, porque são livros que realmente eu quero ler. Começando essa lista, então, eu tenho A Mulher na Janela, né? Bom, A Mulher na Janela foi um livro que me surpreendeu a escrita do fim, né? Foi um livro que eu dei 4 estrelas, então você vê, já começou, não tem livro abaixo de 4 estrelas, então esse aqui é um livro 4 estrelas, que eu dei 4 estrelas para ele. Nesse livro, então, a gente vai encontrar aqui a Anna Fox, né? A Anna Fox, ela sofre aí de uma agorafobia, né? A Anna Fox sofre de agorafobia e através dessa doença, então, ela fica confinada dentro da sua casa, e dentro da sua casa ela começa seu passatempo ali é vigiar os vizinhos, né? Bisbilhotar literalmente aí o vizinho, até que ela vê uma coisa que ela não queria ver. E dentro dessa história desenrola todo dentro desse acontecimento que ela enxerga, né? A história desenrola todo desse acontecimento. É claro que se mudam vizinhos, um casal de vizinho novo, com filho, e aí tudo a partir dessa mudança desse casal que começa a acontecer as coisas com a Ana. É claro que ela também toma vinho, toma remédio, então ela fica um pouco meio confusa e ela não sabe o que é realidade e o que é a imaginação. Mas no final do livro a gente se surpreende aí com um final bem bacana, né? Então é um livro que eu gostei muito de ler, tem uma adaptação na Netflix, eu corri ver a adaptação. Eu não gostei muito da adaptação, confesso. Eu não sou, como sempre falo, né? Eu tenho vídeo, eu vou deixar um vídeo aqui, vou deixar o card do vídeo desse que eu fiz sobre esse livro, né? Eu não sou daquele leitor que fico comparando livro com filme, né? Então eu acho que cada um tem seu espaço, né? Filme é filme, livro é livro. O livro geralmente é mais completo, né? Quem assiste o filme, se quiser ler o livro, vai ter vai complementar mais a história, né? Bom, mas quem assiste só o filme também vai entender. Então é um livro bom, né? 4 estrelas. Né? Então, como eu disse, os livros não vai passar disso, de 4 para cima, todos, né? Bom, o segundo livro que eu tenho para trazer aqui, também em 4 estrelas. Eu sei que tem alguns fãs de Stephen King que vai ficar bravo comigo, mas é o Duma aqui, do Stephen King, né?
Bom, é um livro de uma ambientação boa, né? Então ele tem uma ambientação boa. Aqui nós conhecemos um personagem chamado Edgar. Ele sofre um acidente num canteiro de obras e o seu terapeuta fala para ele que ele precisa de uma cura, seria ele se mudar para algum lugar e tentar seguir um hobby, alguma coisa, tentar tirar a cabeça daquilo que é o serviço dele, né, o canteiro de obra. E aí ele vai para uma ilha e nessa ilha ele começa a se envolver aí com um mistério que tem nessa ilha. Então ele começa a desenhar, ele começa a ter umas coisas que vai acontecer sobrenatural, né? Sendo Stephen King a gente já imagina o que vai acontecer aí. Mas por que eu dei 4 estrelas e não 5 ou não 4,5, né? O livro ele se arrasta muito até chegar, né? Isso é normal do Stephen King, né? É normal dele trabalhar bem essa ambientação, trabalhar bem os personagens. Então isso é dele, é do Stephen King. E isso faz com que o Stephen King seja um dos meus escritores favoritos, né? Só que eu confesso que se arrastou muito, né? São 600 páginas esse livro, né? 636 páginas. Então eu acho que tirando umas 200 aí, eu contaria a história do mesmo jeito, né? E não se arrastaria tanto, né? Dentro desse universo. Mas também é uma boa história. O final é muito bom, né? As construções dos personagens, como eu disse, do jeito que Stephen King sempre faz mesmo, né? Cada personagem ali se desenvolvendo arcos diferentes, depois se juntando e aí tendo um grande desfecho no final. O final é um final muito bom, bem eletrizante. Ele começa ali navegando e de repente ele descamba, ele começa a ir mais rápido, né? Então esse final é muito bom. Então é isso, foi um dos livros que eu peguei aí mais ou menos no começo do ano, né? Entre o começo e o meio do ano. E também foi um livro que demorou mais para me ler, viu? É um livro que eu acho que eu demorei uns 2 meses aí para ler ele. Foi um livro que judiou um pouquinho de mim por causa do tamanho. Claro que eu leio sempre um pouquinho por dia, né? Então não dá para ler muito, né? Através do trabalho e as coisas do dia a dia, então acaba não consigo ler muitas páginas por dia, né? Não sou daquele que sento só ler até amanhecer o dia, né? Não, eu leio até ali onde dá as páginas, né? Bom, ainda dentro desse 4 estrelas, né? E é claro que esse é um 4 estrelas também, 4 estrelas é bom, né? Não é de bom para excelente, né? Então ele está ali entre muito bom, né? 4 estrelas. A 3 estrelas seria bom, né? Aquele bom razoável, 3 estrelas e meia, né? Bom razoável. Mas 4 estrelas é uma nota boa e eu dou 4 estrelas também para o Senhor da Chuva. Bom, o Senhor da Chuva a gente tem uma história aí de uma guerra entre anjos e demônios, né? Então a gente tem uma ambientação entre 2 planos, né? Tanto o plano físico quanto o plano espiritual. Então nós temos aí um personagem que ele acaba se envolvendo com coisas erradas e dentro desse universo ali do plano espiritual, os anjos da guarda aí que estão ali protegendo uma senhora, eles acabam entrando em contato com os demônios essa briga entre anjos e demônios vão causar aí uma grande confusão, tanto na vida desse personagem quanto no mundo espiritual mesmo, né? Então é aí acionada uma guerra entre anjos e demônios através de uma quebra como vou dizer assim, uma quebra de um pacto, como uma quebra de um procedimento que o anjo não poderia ter feito, né? O anjo então ele quase morre e para ele não morrer, para ele não morrer na mão dos demônios, né? Para o demônio não matar ele incorpora nesse personagem. Esse personagem vai para o interior, ele vai junto e através disso os demônios vão aí invocar uma guerra através desse quebra desse pacto, vamos dizer assim. Bom, eu tenho também o vídeo, vou deixar aqui o card do vídeo também, né? O André Bianco, então, ele faz aqui a gênese do vampiro também, né? Então isso seria interessante aí para quem já leu o 7, o 7º, né? Os vampiros do Rio Douro lá, para entender mais ou menos como é que funciona aí no universo que o André Bianco criou, aí a gênese do vampiro, né? Bom, é um livro bom também, né? 4 estrelas não é um livro ruim, né? 4 estrelas não é uma nota ruim, mas também é um livro que faltou um pouco mais ali de talvez de profundidade de alguns personagens, e o final é legal. O final, eu confesso que o final é legal,
Mas assim, eu esperava um final diferente, vamos dizer assim. Né? O nosso personagem aqui, ele acaba de um jeito que eu não concordei muito com esse final. Mas é um final bom também, não é um livro ruim, não. É um livro que eu aconselho, né? Quem quiser ler, é um livro que vale muito a pena ler. Né? André Bianco tem uma escrita muito boa, eu adoro a escrita do André Bianco, né? Já li vários livros do André Bianco. Mas O Senhor da Chuva é um livro que dá pra a gente indicar aí que é um livro bom. Ainda seguindo essa trilha aí de 4 estrelas, né, nós temos o Amore Gelato, né? Amore Gelato, ele me surpreendeu bastante, né? O Amore Gelato me surpreendeu bastante também. É uma leitura gostosa, uma leitura que flui bem, né? Então nesse Amore Gelato nós temos aí uma adolescente, né? Uma adolescente que ela tem como que eu vou explicar? Um pedido, né? A mãe faz um pedido para ela ir até a Itália e conhecer aí um amigo de faculdade dela. Né, da época, né, a mãe dela é uma fotógrafa aí, né? A mãe dela é uma fotógrafa e ela vai lá conhecer esse amigo da faculdade, né? Amigo lá de Florença, né? Então ela vai conhecer Florença. E tem toda uma ambientação também, né? Esse amigo ele cuida de um cemitério em Florença, né? E então ele tá passando o rio. Sempre ele passa nesse horário, né? Como eu gravo geralmente esse horário, ele sempre passa, ó. Tá passando. Bom, então esse livro se passa em Florença, né? Então ela vai para Florença e chega lá em Florença, então ela vai conhecer aí, né, esse amigo da mãe, né? Essa pessoa que a mãe pede para ela conhecer. E ela vai em busca aí também de informações sobre o pai dela, né? Então é uma busca aí das origens, né? De saber de onde é o pai dela, quem é o pai dela, né? Então ela vai descobrindo ali pouco a pouco através de um diário, né? Então ela recebe um diário da mãe e dentro desse diário ela vai seguindo todos os passos da mãe. Vai passar de novo. Passando aqui na rua de trás agora. Bom. Bom, então ela segue o diário, né? Então por que 4 estrelas, né? Então por que eu dei 4 estrelas para esse livro? Porque ele segue ali aquele romance linha água com açúcar, né? Então aquele romancezinho de água com açúcar entre um adolescente que vai descobrindo os passos da mãe, né? O que me desagradou um pouco é que assim, ela vai lendo o diário aos poucos, né? Então a mãe visitou o domo, então ela vai lá visitar o domo também. A mãe visitou a Ponte del Vecchio, ela vai lá visitar a Ponte del Vecchio também. Então ela vai assim descobrindo as coisas aos poucos, né? E aí sei lá, eu teria lido esse diário num dia, né? Eu não esperaria para ler assim de pouquinho em pouquinho, não. Mas é um bom livro, sim, tá? Eu gostei bastante da leitura, é uma leitura que fluiu rápido, né? Um livro curtinho também, então é um livro gostoso de ler mesmo, né? Então é um livro que eu indico também, 4 estrelas. É um livro bom também, né? É um livro que eu sempre indico. E tem uma sequência, né? Ele tem mais 2 livros, né? Se eu não me engano, agora eu não vou lembrar os nomes, mas ele tem mais 2 livros que se passam em cidades diferentes, né? Então outras histórias, mas com os mesmos personagens, mas com cidades diferentes. Então, se eu não me engano, é Amor e Azeitona e o outro Amor e Sorte, se eu não me engano. Acho que é isso, Amor e Sorte, Amor e Azeitona. Eles se passam, se não me engano, na Irlanda, o outro, e o outro não lembro onde se passa, mas ele tem 2 sequências aí, que futuramente eu pretendo adquirir para ler também. Bom, agora entra no 4 estrelas e meio. 4 estrelas e meia eu digo que já é uma nota bem alta também, mas faltou pouco para ele atingir ali os 5 estrelas, que é o Paciente Silenciosa, né? A Paciente Silenciosa. Bom, A Paciente Silenciosa é um livro que... Então é um thriller, né? Então acontece aí um assassinato e dentro desse assassinato, depois desse assassinato, né? O marido da Alicia, né? Que morre e a Alicia simplesmente fica muda, não fala mais nada, então ela se torna aí... Ela vai presa, né? Pelo assassinato do marido, ela é culpada pelo assassinato do marido, ela vai presa, ela vai ficar aí num hospital psiquiátrico, né? Um presídio, hospital psiquiátrico, e ela vai ficar aí sob custódia. Só que desde o momento onde é encontrado aí o marido dela morto e ela é acusada, julgada e condenada, ela não abre a boca para nada, nem para pedir água, né? Então você vê que ela carrega aí
uma culpa, ou um segredo, ou alguma coisa que ela não abre a boca para nada, porque ela sabe que se ela abrir a boca, se ela falar alguma coisa, ela pode se condenar ou condenar alguém, né? Então ela simplesmente ela fica muda e ninguém consegue fazer ela falar de jeito nenhum. Aí entra na história então um psiquiatra, né, que ele sempre quis tratar dela e começa a tratar dela a partir daí. Então o livro se passa mais nesse tema aí do psiquiatra indo lá tratar dela, cuidar dela, porque o psiquiatra ele acha que ele consegue fazer ela falar, né? Então aí tem todo o desenrolar da história, então o livro todo se passa no começo ali conta a história, né, do assassinato e depois ela sendo julgada, né, e indo presa, e aí aí entra esse psicólogo, né, esse psiquiatra, na verdade, e ele vai tratar dela e até chegar no final do livro, e no final do livro a gente sabe aí o porquê que ela tá calada. Então no final do livro a cabeça da gente, né, vai para os ares com o que é revelado aí no final do livro, né? Provavelmente vai virar um filme, se eu não me engano, já tem os direitos, acho que já tem os direitos aí, alguma empresa já pegou o direito para poder gravar um filme sobre esse livro. É claro, quem lê o livro, o filme não vai ter muito sentido, né? Daquele tipo de final que se você ler o livro, você já vai saber o que está acontecendo, assim como foi na Mulher da Janela, né? Então, como eu já sabia toda a história, eu fui ver o filme mesmo por ver, mas eu já sabia de tudo que se desenrolava ali dentro da história. A Paciente Silenciosa não fica diferente, tá? A Paciente Silenciosa, para quem lê o livro, quando o filme ficar pronto, não vai ter muito o que acrescentar, não. Mas é bom assistir, como eu disse, são mídias diferentes e é bom estar sempre antenado aí assistindo, né? Mas 4 estrelas e meia, por que 4 estrelas e meia não 5? Então, se eu gostei muito do livro. Ele tem algumas coisas ali que se arrasta um pouco no meio do livro, né? Então, por ela não falar, mas a gente percebe que isso é natural do livro, né? O livro demora muito até chegar no final, até chegar um ápice, assim, vamos dizer assim. Então, só no finalzinho ele dá esse ápice. Então, ele vem morno, e no finalzinho ele dá esse ápice. Só que o que acontece? Quando você chega no final e você entende todo o final, aí você sabe da genialidade que o Alex, né, ele botou nesse livro, nessa escrita. Porque é necessário o livro ser lento, né? É necessário ele ser assim. Se o final não entregasse o que entregou desse livro, com certeza ele seria um 3 estrelas para baixo. Mas o final ele fez ele levar para 4 estrelas e meia. Então o livro ele vem morno, quase frio, e quando chega no final ele descamba, e aí você é jogado na cara, assim, te joga na cara tudo que você... Aí você fala, caramba, então era por isso que veio, por isso que ela estava quieta, era por isso, entendeu? Então aí começa a responder os porquês, né? Então demora muito para responder os porquês, mas no final a gente entende que essa demora é necessária até para preservar a história até o final e deixar você de cabelos em pé no final, né? Então ele é um livro realmente que eu indico para todo mundo. Esse livro é uma indicação que eu indico para todo mundo. Eu não fiz o vídeo dele ainda, né? Já estou preparando o roteiro para ele, mas assim que tiver o vídeo, provavelmente aí em fevereiro, já tá um dos próximos vídeos aí do canal, vou fazer sobre A Paciente Silenciosa. Bom, seguindo os 4 estrelas e meio, né? Aí nós temos o Revolução dos Bichos, de George Orwell. Bom, essa já é uma releitura, né? Então eu já fiz uma releitura desse livro. Eu já tinha lido ele há um tempo atrás, só que eu tinha lido em e-book, né? Não tinha lido ele o físico. É um livro muito curtinho, é uma história muito bacana, e a gente tem aí então uma fábula, né? Uma história contada aí sobre uns animais na fazenda que eles tomam a fazenda dos humanos, né? Então eles começam a ter o controle da fazenda. E a princípio eles têm um controle ali, meio assim aos moldes da Rússia, né? Meio aos moldes ali da Revolução Russa, né? Então Stalin, né? E toda aquela Revolução Russa. Então ele se inspirou nessa história da Revolução Russa e ele transformou isso. Só que o que acontece? Esse é um livro atemporal, né? O que eu digo? Todo livro é meio atemporal, né? Você pega um livro aqui de 1942 que eu tenho aqui e você lê, você consegue ler e entender o
que o autor quis dizer ali. Você pega um livro contemporâneo, também você consegue entender. Então o livro é atemporal. Mas o que eu quero dizer com atemporal? Porque parece que quando eu li esse livro, agora, já é a segunda vez que eu leio ele, eu enxerguei muitas coisas da nossa política, inclusive, né? Então, por isso que ele é um livro atemporal, né? Então, ele é um livro que mostra pra gente, assim, toda a parte de fake news, de narrativa, de construção de narrativa, de tentar culpar o outro, de tentar fazer do outro vamos dizer assim, pintar o outro como um monstro, sendo que, na verdade, o monstro, na verdade, é o outro, né? Então, é tipo assim, é como você culpar uma pessoa do que você faz, né? Então, é mais ou menos isso que a política faz. Então, a política é cheia de narrativas. Não importa o lado que você vê. Se você vê do lado A, ele vai falar sempre que o lado B não presta. E se você vê o lado B, vai falar sempre que o lado A não presta. E empurrando nós, leitores, ou nós, eleitores, né, aqui na nossa política, digamos nossa política, mas isso funciona em qualquer lugar do mundo, empurrando a gente para um lado e para o outro, né, tendo uma visão aí dentro de uma bolha, né, vamos dizer assim. E isso é ruim. Agora esse ano é um ano de eleição, então a gente vai enxergar muito isso, a gente vai enxergar muita família brigando por causa dessas duas bolhas, bolha A, bolha B, né, então a gente vai ver muita família aí brigando por causa disso, e é claro que só quem sofre é a gente. Então os políticos, eles estão com a vida deles ganha, eles compram verdadeiros palácios para morar, eles têm dinheiro de sobra, eles vivem uma vida, uma casta diferente do que o povo mesmo, literalmente, né? Então eu não gosto de político, não gosto de política, entendo bastante política até por estudar um pouco história, mas não é um assunto que eu gosto muito de entrar. Mas esse é o assunto desse livro, né? O Revolução dos Bichos fala sobre isso, sobre a política e como ela é construída e como você constrói a imagem de uma pessoa através de narrativas, né? Então é um livro bacana, né? 4,5 estrelas também, porque é um livro curto. Eu gostaria de ler mais, queria que a história continuasse mais, né? Então dou 4,5 estrelas por isso, que eu gostaria que esse livro fosse um pouco mais, a história se alongasse um pouco mais, né? Bom, agora entra os favoritos, né? Então agora vai entrar os 5 estrelas, que esse é livro que eu vou levar pro resto da vida aí dentro. Vou indicar para todo mundo o resto da minha vida, né? De todos esses livros eu indico, né? Então são aqueles livros que valeu muito a pena ter lido ele, né? São livros que eu li ele ali sem alguma pretensão, mas que são livros que me conquistaram ali da primeira página até a última, né? E aqueles livros que você fala assim, nossa, quando acaba você fala assim, meu, já acabou? Não, pelo amor de Deus, não acabe. Mas acabou. Bom, primeiro da lista foi o primeiro do ano, né? Então eu tenho aqui o livro que transitou entre 2020 e 2021. Eu sempre deixo um livro para transitar entre os dois períodos, né? Como eu leio, eu acabo pegando um livro quase no final do ano, então esse livro ele acaba entrando nas duas listas. Ele vai entrar tanto na lista de 2020 como na lista de 2021. E foi esse A Sombra do Vento, de Carlos Ruiz Zafón. Bom, esse livro foi o primeiro contato que eu tive então com o Carlos Ruiz Zafón. Eu tinha esse livro, já estava na estante esse livro, só que eu gosto de comprar toda a coleção primeiro para depois começar a ler, para ter uma sequência de leitura para ler todos os livros. E esse livro, esse livro faz parte de uma quadrilogia, né, do Carlos Ruiz Zafón. Então eu já conhecia essa quadrilogia, já estava adquirindo esses livros para poder tentar ler eles todos de uma vez, né? Acontece que no ano de 2020, então Carlos Ruiz Zafón faleceu, né? E aí eu fiquei curioso de ler, vou tentar ler esse livro aqui primeiro, e depois se eu gostar desse livro eu compro os outros, né? Eu já tinha adquirido o Jogo do Anjo, né? E faltava o Prisioneiro do Céu e o Labirinto dos Espíritos. E aí o que aconteceu? Eu peguei esse livro para ler, isso no final de 2020. Então ele faleceu, se não me engano, em setembro de 2020, né, o Carlos Ruiz Zafón. E se eu tiver errado, depois eu vou corrigir e colocar aqui embaixo, mas se eu não me engano é setembro de 2020. E o livro eu peguei aí no final do ano, então em dezembro eu peguei o livro para ler. E foi assim uma surpresa muito boa, porque esse livro aqui, ele é divino. Esse livro aqui, ele tem assim
como que eu vou dizer assim, uma escrita perfeita, né? Então é um livro perfeito, um livro que é uma grande homenagem para nós leitores, né? Um livro que trata aí de livros, de literatura, de escritores, né? Então é um livro que te ambienta muito, né? Tem uma biblioteca de livros, uma biblioteca de livros que é uma biblioteca de livros esquecidos, né? É como se fosse uma sociedade, né? Só entra quem é convidado ou quem é levado nessa biblioteca, entendeu? Então tem toda uma ambientação que isso se torna aí uma grande homenagem a nós leitores. Então é um livro, A Sombra do Vento é um livro favoritaço, um livro que entrou aí para os meus favoritos, né? Um dos livros favoritos da vida. E é claro que o Carlos Ruiz Zafón também entra para esse hall aí de autores aí favorito também, né? Então ele vai ficar aí do lado do Stephen King, né? Do lado aí de Agatha Christie, né? Então vai ficar do lado desses que eu considero são os que têm uma escrita mais perfeita, mais fluida, né? Então que geralmente eu gosto muito de ler, eu tenho aquele prazer de ler, né? Então Carlos Ruiz Zafón é aí um desses livros, entrou para dentro desse hall de melhores aí, de que eu mais vou estar adquirindo obras dele, né? É claro que eu já tinha o Jogo do Anjo, né, na estante, e faltavam os outros dois, que é A Prisioneira do Céu e O Labirinto dos Espíritos, né? E então eu falei assim, bom, eu vou pegar esse aqui, vou ler e depois eu vejo se eu vou querer ler os outros, né? E, nossa, eu gostei tanto dessa leitura aqui que eu já corri atrás, já comprei o Prisioneiro do Céu e agora falta só O Labirinto dos Espíritos. Mas é claro que esse ano de 2020 eu vou colocar na lista para estar adquirindo ele e lendo aí em 2022, né? Para 2022. Bom, outro que é 5 estrelas e entrou nesse hall de 5 estrelas é A Garota do Gelo, de Robert Brindeza. Bom, é outro que eu tive contato pela primeira vez. Eu já tinha visto algumas informações sobre esse livro, essa história, de outros booktubers, né, de outros vídeos e outras resenhas. E é uma história assim que eu gostei muito também, uma história fluida, uma história que você, da primeira página à última página, você acompanha a leitura, você vai acompanhando e vai fluindo. É uma leitura muito boa, é uma leitura que te surpreende bastante. É claro que é um thriller também, né? Fala sobre um assassinato, mas o assassinato acaba ficando aí em segundo plano. Então a detetive Erica Foster, ela tem ali um crescimento durante a história, né? Então ela começa ali meio frágil, né, na história, né, tanto como pessoa como profissional, e ela vai crescendo, ela vai se transformando em gigante no final e termina com uma expectativa bem boa no final, né? É claro que tem uma sequência, vai ter outros livros, né, que fala sobre a Erica Foster, não uma sequência direta, não uma saga, mas sim outras histórias que ela vai passar por outras histórias. E aí com certeza eu vou querer ler, vou querer adquirir, né? Já tem um aqui na estante que fala sobre um segundo livro da Erica Foster, que eu vou ler talvez esse ano de 2022, agora eu vou estar lendo esse livro, mas é um livro também 5 estrelas, um livro favorito, e gostei muito da escrita do Robert Brindeza, né? Assim como foi do Carlos Ruiz Zafón, o Robert Brindeza também aí, eu gostei muito da escrita dele, e foi um livro que eu tive contato aí pela primeira vez. Bom, outro livro aí que foi favorito 5 estrelas foi O Menino do Pijama Listrado. Não tem como esse livro não ser 5 estrelas, não tem como esse livro ser um favorito da vida. Eu não posso falar muito sobre a história desse livro, até porque se eu falar vou estragar a experiência de quem vai ler pela primeira vez. É um livro curtinho, mas é um livro pesado. É um livro que ele é pequeno, mas você sente o peso dele, o peso da história, né? Então é aquele livro que te dá aquele tapa na cara, vamos dizer assim. É um livro que te mostra uma realidade, mostra ali a inocência de uma criança, e através dessa inocência a gente percebe a crueldade humana, né? Então ele é interessante o ponto de vista da criança. Então todo o livro ele acompanha o ponto de vista da criança, né, do Bruno, né? Então esse livro ele é para quem é pai e para quem tem um filho, né? Assim como meu filho tem 3 anos, né? Não está na idade ainda do Bruno, mas quem é pai vai ter uma visão diferente desse livro, né? Vai ter uma visão mais, vai judiar mais, vamos dizer assim. Então não tem como esse livro rolar no final desse livro aquelas lágrimas, né? Então rolar lágrima no final do livro, né? Então é um livro que realmente judia. Eu tinha esse livro aqui na estante, né? Eu tinha esse livro aqui na estante há um tempo, e eu brinco dizendo que até quando eu limpava a estante, que eu pegava esse livro na mão, eu tinha medo de pegar esse livro na mão.
sabia que eu ia sofrer ter uma adaptação no cinema, né, desse livro, tem uma adaptação cinematográfica desse livro, então todo mundo meio que já conhece a história por aí, né? Então conhece a história porque já tem essa adaptação no cinema. Bom, 5 estrelas, favoritaço também. Outro que entra da lista de favoritos aí desse ano é a Casa, do André Bianco. Bom, A Casa do André Bianco, né, esse livro, ele conta 4 histórias, são 4 histórias paralelas que ele conta, e que essas 4 histórias elas vão se unir em uma só, em torno dessa casa, né? Então a personagem, essa casa ela se torna uma personagem da história também, e essa casa ela vai reunir essas 4 histórias em uma só, né? Vai reunir essas 4 histórias e cada história vai ter um desfecho aí através dessa reunião aí, desse encontro aí que eles vão ter nessa casa. Bom, André Bianco então ele trabalha bastante a parte de ficção, né, que seria os vampiros, os monstros, mas ele trabalha também aí a parte sobrenatural, né? Então dentro desse livro ele vai trazer um pouco dessa parte sobrenatural dele, né, sobre fantasmas, vamos dizer assim, né, sobre pessoas que já faleceram. Então trabalha um pouco o luto. Então esse livro aqui ele traz essas histórias em paralelo que chegam no final. Bom, não tem como você não se identificar com uma das 3 histórias. Não tem como você não se identificar com uma das 3 histórias, das 4 histórias, aliás. Então você acaba se identificando com uma delas, não tem como, né? Eu como pai eu identifiquei com uma delas, né? Mas você pode se identificar com qualquer uma delas. E é legal por isso, porque você vai ter essa imersão, mesmo que você se identifique com uma outra história diferente, você vai ter essa imersão. As quatro pessoas que vão atrás dessa casa, elas vão atrás de um alívio, né? Um alívio de uma coisa do passado que aconteceu com elas. Então é muito bacana. Esse é um livro 5 estrelas também, favoritaço. Não tem como a gente não indicar esse livro aqui. E ele era aquele livro também que, assim como o Menino do Pijama Listrado, faz lágrimas rolar no final do livro. Não tem como. Não tem como você ficar aí, não tem como você não derrubar lágrimas nesse livro. Só se você tiver um coração de pedra mesmo, entendeu? Nesses 2 livros aqui, e eu li na sequência. Então eu peguei o Menino do Pijama Listrado, li, eu falei assim, bom, vou pegar um André Bianco, que trabalha um pouco mais vampiros e terror, mais nessa parte de monstro, né? Só que eu acabei caindo do cavalo, como diz, né? Eu acabei tendo os 2 livros aí, 2 livros bem emocionantes aí na sequência. Mas, vamos dizer assim, faz parte, né? Então, eu entrei nesse livro sem saber o que eu ia encontrar. Eu não sabia, apesar de a Angélica, uma amiga aqui do canal, né? Até doou alguns livros aqui, também é professora. Ela tinha falado que esse livro era bom, ela já tinha lido esse livro. Eu não sei se a Mayra também já tinha lido também esse livro, tinha me falado também que era muito bom. Eu não tinha lido ainda, estava na estante. É um dos livros do André Bianco que me faltava ler, né? Esse e o Caso Laura, que eu vou botar para ler esse ano, agora de 2022. Mas eu peguei ele para ler e foi uma surpresa, né? Foi uma leitura assim, muito bacana. Eu gosto muito da escrita do André Bianco, até porque eu já acompanho o André Bianco há bastante tempo, né? Então eu gosto bastante da escrita dele e esse livro é assim, não tem nem palavras para ele. É um livro que favoritaço, indico ele. É um dos livros que eu vou indicar aí aos 4 ventos, porque é um livro que mexeu muito comigo também. Bom, aí esses livros então todos eles estavam numa lista que eu tinha feito em 2020, né? 2020, então no final de 2020, assim como eu estou fazendo esse vídeo agora, eu fiz um vídeo dizendo os livros que eu tinha lido em 2020 e os livros que eu queria ler em 2021. E dentro dos livros esses livros estão dentro dessa lista de 2020, né, que eu fiz para 2021, projetando para 2021. É claro que eu coloquei bastante livros na lista e aí eu fui lendo, pegando o que eu achava que era melhor pegar ali naquele momento. E aí acrescentei um na lista, né? Um livro que eu já tinha lido ele em e-book, mas eu queria ler ele físico, porque às vezes muda alguma coisa ali da tradução. E aí eu peguei para ler O Iluminado. Bom, não tem como não ser 5 estrelas, não tem como a gente não favoritar um livro desse. É um livro que ele tem assim uma profundidade muito grande. É um livro que Stephen King trabalha muito bem os personagens. É um livro que você tem ali, acompanha tudo ali, o enlouquecimento mesmo do Jack Torrance. Você percebe ali, o personagem principal desse livro é o Hotel Overlook, né? Não tem como a gente não perceber isso. Percebe que o hotel que vai levando
o Jack à loucura, o hotel que vai fazendo o que ele quer, né, que vai fazer com que o Jack siga ali o que o hotel quer, né? Então o hotel sim é o grande personagem da história. E você vê como o Stephen King trabalha isso, né? Então ele vai levando toda a história em volta do hotel, né? Então tem toda a história do hotel anterior ao atual, né? A atual administração, as outras administrações. Então como foi construindo a maldade por trás do Overlook, né? Então é muito bom, é 5 estrelas, é favorito. E é claro, Stephen King é sempre bom ler, né? É sempre bom ler. E esse ano, agora de 2022, eu quero colocar mais Stephen King na lista, até porque eu leio mais ou menos aí 2 ou 3 livros do Stephen King por ano, né? Sabemos que o Stephen King tem mais de 80 livros e lança 2 livros por ano, é difícil até de acompanhar o homem é terrível, o homem escreve bastante. Então eu quero colocar aí de 2 a 3 livros por ano do Stephen King, até para eu poder acompanhar aí e tentar ler todas as obras do Stephen King, né? Eu tenho essa vontade de ler, já li bastante coisa do Stephen King, mas eu pretendo ir ler de 2 a 3 livros por ano do Stephen King, até para poder tentar zerar as obras do Stephen King, que eu acho muito difícil. Eu vou levar aí quase a minha vida toda para ler todos os livros, né? Bom, e por último, o livro que eu estou lendo, né? Então eu virei aí de 2021 para 2022 lendo O Jogo do Anjo. Então eu virei 2021 para 2022, assim como eu tinha virado lendo A Sombra do Vento, eu virei lendo O Jogo do Anjo também, do Carlos Ruiz Zafón. Bom, eu estou na metade do livro, mais ou menos, né? Já estou chegando na metade do livro e estou gostando muito da leitura, né? Então ele segue ali o mesmo padrão da Sombra do Vento. São personagens que eles vão se misturando entre as duas histórias. Aparecem também os personagens da Sombra do Vento nesse livro. É uma outra história, uma outra ambientação também. Então, na verdade, a ambientação é a mesma, né? É Barcelona gótica de 1930, mas é uma outra história, outros personagens e tem um pouquinho de sobrenatural nesse livro. Então esse livro aqui ele já entra um pouquinho com o pé no sobrenatural. Claro que eu não sei ainda, né? Essa é uma coisa que eu estou imaginando aí para o futuro, para o final do livro, e vamos ver até o final do livro o que eu vou encontrar. Mas posso adiantar, estou gostando muito da escrita, uma escrita fluida, uma escrita que te envolve, assim como Sombra do Vento. Então realmente também vai entrar aí para 2022 como um dos favoritos, com certeza, né? Então foi uma boa escolha ter começado o ano por ele, né, pelo Jogo do Anjo, ou terminado o ano de 2021 também. E com certeza até o dia 15, se eu conseguir manter esse ritmo de leitura que eu estou lendo, até o dia 15 eu termino ele. Bom, então era isso, essa lista de livros que eu li, né, e o último que eu estou lendo, que foi de 2021. Isso encerrando 2021, deixando 2021 um ano para trás, né? E é claro, os livros que eu ainda não fiz o vídeo eu vou fazer, né? Os que eu fiz eu vou deixar todos eles aqui. O que não tiver aqui vai estar na descrição também, de todos os livros, os vídeos que eu fiz. E os que eu não fiz ainda eu vou fazer, tá? Eu prometo fazer resenha de todos os livros que eu tô lendo. Bom, eu quero agradecer a presença de todos mais uma vez, né? Quem não for inscrito aqui no canal, se inscreva, né? Para acompanhar os próximos vídeos. Deixa o like para ajudar a divulgação no canal. Se quiser compartilhar esse conteúdo, compartilhe com os amigos. E vamos ler, né? 2022 será um ano de muita leitura, de muito trabalho aqui no canal. E conto com a presença de vocês aí nos próximos vídeos. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos e até o próximo vídeo.